Mas a gente continua falando sobre esse assunto, sobre outras questões envolvendo, né, os desdobramentos dessa sessão, porque você viu aí que cada personagem presente na sessão de hoje da comissão teve uma interpretação diferente sobre o depoimento do prefeito Jonas Donizete. A Rose Guglielminetti ao vivo com a gente é quem vai trazer um pouquinho desse bastidor. Rose, boa noite para você. Boa noite, Salomão. Boa noite a todos. Pois é, Salomão, a avaliação que se tem na Câmara é de que o Marcelo Silva, que é o vereador que apresentou, né, a CP, não se saiu bem nas perguntas. Você fez 3 questionamentos aí em que as respostas não foram dadas. E aí a culpa está se colocando na própria pergunta. Obviamente, o prefeito usou uma estratégia de responder para o presidente da comissão e para o relator algumas perguntas, e quando chegasse no Marcelo Silva, o que acontece? Qual que é a dinâmica de um debate ou de um questionamento, né? Você pergunta, a pessoa responde, dependendo do que ela responde, você faz uma segunda pergunta. E a estratégia do prefeito foi de não responder a maioria das perguntas. Agora, houve muito mais do que aquilo que a gente viu aqui. Quem assistiu a sessão viu que houve um constrangimento. O prefeito fez questão de dizer que o Marcelo Silva foi empregado comissionado dele e chegou a dizer, Salomão, para você ter uma ideia, que ele sentia dó do vereador e que o vereador não tinha estatura para debater com ele. Uma outra questão, assim, foi um pouco, né, agredir o vereador. E nós conversamos com o vereador para perguntar para ele sobre esse posicionamento dele e ele disse que ele era um vereador de primeiro mandato. Em relação à estratégia do prefeito, o que ficou muito claro é que o prefeito não sabia de nada, não participava da questão da comissão que contratou a empresa, ou seja, o Jonas, ele sai, né, dessa questão do caso e diz, olha, eu era o prefeito, mas tinha uma comissão que era responsável por assumir, por contratar esta empresa, não conhecia Fernando Vitor, não conhecia esse, não conhecia aquele outro. Então, a defesa ficou posta, né, pelo prefeito, dizendo o seguinte, olha, eu não sabia de nada. E a maior pergunta, ou a grande pergunta que se fica é por que se demorou tanto para poder romper o contrato com a Vitale e só foi rompido depois das denúncias do Ministério Público. Mas no final todo mundo avalia, os vereadores, que o prefeito se saiu muito bem no jeito de responder. Agora, se aquilo que ele respondeu de fato é o que aconteceu, aí cabe à justiça estar respondendo essa questão. Salomão. Eu acrescento aqui, Rose, se de fato a prefeitura, o governo foram aí vítimas desse esquema criminoso, por que tinha gente do esquema criminoso tão próximo de gente próxima ao prefeito, eu repito, do ex-deputado Luiz Lauro Filho, né, que aparece numa escuta telefônica praticamente como um intermediário do grupo, e da própria relação com o seu Michel Abraão, que traz o currículo de uma pessoa já investigada, essa pessoa colocada dentro da prefeitura e, segundo o delator, para executar um plano B para arrecadar mais com propina na saúde. São questões que cá entre nós não fecham. Obrigado, viu, Rose, pela participação aqui no nosso Band Cidade.